Graça e paz, queridos. Glória a Deus. Estamos num momento onde nós estamos trabalhando uma mensagem muito especial. Na primeira delas, falando sobre a conversão, sobre essa experiência com Cristo que muda a vida da gente, mostrando que o apóstolo Paulo, ainda conhecido como Saulo, ele passa um tempo em Damasco com os discípulos do Senhor ali, e ele vai visitando as sinagogas, que antes ele frequentava como um fariseu, um religioso comum da sua época, que cumpria ali as suas obrigações, mas agora em cada sinagoga por onde ele passa, ele anuncia que conheceu, que foi alcançado por Cristo, o Salvador. E ele declara agora Jesus não como um profeta, não como um arruaceiro, não como alguém que é digno de desprezo, não, pelo contrário. Agora ele afirma com suas próprias palavras, para ele, Jesus é o Filho de Deus. E isso muda completamente a vida dele. Há algo que acontece quando o pecador é alcançado por Jesus, quando o pecador é verdadeiramente tocado pela graça de Deus. As pessoas o conheciam antes, as pessoas lembram de suas atitudes, as pessoas se lembram dos lugares onde aquela pessoa frequentava, as pessoas se lembram das palavras que aquele indivíduo utilizava, ou os palavrões, ou aquelas muitas histórias, ou as mentiras que contava, ou as coisas erradas que fazia. E é interessante, ainda continuando aqui em Atos capítulo 9, que as pessoas ao verem Saulo, ele vai anunciar então, Saulo de Tarso vai anunciar a Jesus Cristo, vai falar sobre essa experiência de conversão que ele tem. E é interessante que as pessoas que escutam Saulo, elas ficam atônitas, ou seja, elas ficam surpresas, porque aquela não era a fala, aquele não era o discurso de Saulo. Então, quando chegamos aqui no capítulo 9, versículo 21, eles vão dizer assim: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus e veio para cá precisamente para prender, levá-los aos principais sacerdotes? Isso significa algo muito importante que vale a pena a gente pensar e refletir um pouco aqui. As pessoas, quando olham para nós, depois de uma experiência, depois da nossa experiência de conversão, elas vão continuar vendo a mesma pessoa que elas conheciam antes, porque ainda elas não são capazes de enxergar a grande mudança que Deus está fazendo em nós, e mudança tão grandiosa que começa na parte de dentro e vai se manifestar nas nossas atitudes. Deus está mudando o coração da gente, porque Deus está mudando a nossa natureza. É interessante quando Pedro vai abordar esse assunto e ele vai dizer que nós precisamos dar razão da nossa fé e que nós não podemos ser como o cão que volta ao vômito, nem tampouco como a porca que se joga na lama. E ao falar sobre o cão, o cachorro, falar sobre a porca, ao citar esse exemplo, ele está dizendo que nós passamos por um processo de transformação, passamos por um processo onde a nossa natureza, enquanto homens e mulheres pecadores, passamos por essa transformação, que a graça de Deus que opera em nós, o Espírito Santo que move o nosso coração, agora está nos abrindo a oportunidade de seguirmos por um novo caminho. Muitas pessoas se surpreendem quando nós, por exemplo, dizemos a elas: olha, hoje eu vou participar de um culto, hoje eu quero ler um texto da Bíblia, ou mesmo numa reunião de trabalho, você levanta a sua mão e diz assim: olha, eu posso fazer uma oração, e as pessoas vão olhar e vão pensar, se é que não dizem, elas vão pensar: mas o fulano de tal quer fazer uma oração, não é ele que frequentava as baladas, não é ele que fazia as tramóias, não é ele que falava mal dos outros. As pessoas, ao olhar para nós, muitas vezes, elas vão se lembrar do que nós fizemos, porque elas ainda não conheceram o que Deus está fazendo na nossa vida. São as nossas atitudes, é a nossa perspectiva de vida, e as nossas atitudes, as nossas palavras, o nosso jeito de ser
que vai mostrar o quanto Deus já operou em nós da sua graça transformadora e o quanto Deus já nos moveu por um novo caminho para que possamos caminhar numa nova perspectiva. Deus está operando algo especial no seu coração, na sua vida, para mudar a sua história. Deus está mudando a nossa história. Agora mesmo o Espírito Santo está tocando o seu coração para fazer você se lembrar de que em Cristo nós não somos mais as mesmas pessoas de antes, mas em Cristo nós somos conhecidos por Deus. Como diz Paulo ao escrever aos Coríntios, ele diz: em Cristo nós somos nova criatura ou nova criação. É como se Deus estivesse fazendo a gente do zero. É como se Deus estivesse fazendo a gente novo, de novo, algo transformador, algo espetacular e algo sobrenatural acontecendo no mundo espiritual. E isso tem movido e queimado o nosso coração para nos mostrar que agora nós seguimos por um novo caminho. Os judeus, ao olharem para os fariseus, os religiosos, ao olharem para Saulo, não conseguiam enxergar as grandes mudanças que Deus já tinha feito na vida dele, porque as grandes mudanças de Deus começam dentro de nós e se manifestam através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes e das nossas palavras. A sua perspectiva de fé te leva a ser mais otimista. A tua perspectiva de fé, fundamentada na palavra de Deus, sempre vai levar você a fazer o que é correto, mesmo que muitas vezes isso te custe algumas coisas, mas agora você segue por um novo padrão ético, por um novo padrão moral. Então guarde isso no seu coração. Deus está do seu lado para que você possa tomar as melhores atitudes em cada situação da sua vida. Deus está mudando você. Aceite isso, busque isso, vive isso. Deus está fazendo uma mudança na sua natureza, porque Deus tem te mostrado nova perspectiva. Deus tem gerado no seu coração um amor que você não tinha antes. Deus tem gerado no seu coração uma misericórdia que não existia antes. Deus tem gerado dentro de você uma alegria que você não tinha antes. Deus tem colocado no seu coração uma paz que você não tinha antes. Porque Deus quer que você brilhe com a luz de Cristo onde quer que você esteja. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa e ela disse: mas a minha luz deve ser muito pequena, porque ela se torna muitas vezes imperceptível. É claro, se você, por exemplo, pega o seu relógio e aciona a luz do seu relógio num lugar onde há muita luminosidade, com certeza essa luz é insignificante. Mas quando você está nas mais densas trevas, num blackout, num lugar com muita escuridão, a mais sensível luz, a luz que aparentemente seria uma luz muito fraca, ela vai brilhar, ela vai fazer a diferença e ela vai se tornar a referência onde quer que ela brilhe. Deixe Cristo brilhar através da sua vida. Seja nas mãos de Deus um instrumento de bênção para mostrar ao mundo que Jesus Cristo vive no seu coração. Deixe que Deus faça em você e através de você coisas grandes que vão surpreender aqueles que muitas vezes têm olhado para você, têm te julgado, porque não conhecem ainda o Deus que você serve e o quanto Deus tem mudado o seu coração. Deus te abençoe. Fica firme no Senhor. Busque a presença dEle até encontrar, até ser cheio do Espírito Santo, porque Deus quer isto, Deus quer fazer isso e Deus conta com isso sobre a obra que Ele mesmo tem operado na sua vida. Deus te abençoe. Fique com Deus. Até a próxima.